Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, eu já tinha falado com vocês que de agora em diante eu vou assumir a turma, a professora Anunciação aposentou. Quarta-feira passada a gente fez uma chamada de Zoom, mas infelizmente só 2 alunos apareceram. Seria muito bom se vocês todos estivessem lá, mas tudo bem. Gente, é o seguinte, eu mandei para vocês semana passada a leitura preliminar do ECA e hoje eu continuei com a leitura com o texto do ECA e acrescentei alguns artigos que são muito importantes, né? Para que vocês pudessem fazer as atividades, tá certo? Gente, eu coloquei as atividades, os exercícios na folha e lá embaixo tem um link do Google Forms. Eu coloquei das duas maneiras, porque às vezes tem aluno que não tem acesso, não tem como acessar o Google Forms, fica difícil para ele. Então, você não pode deixar de contemplar todo mundo, você tem que pensar em todos os alunos, né? Então, eu coloquei os exercícios escritos lá, mas eu coloquei no Google Forms também. O link está lá, é só você clicar, eu acho que vocês já fizeram exercícios no Google Forms com outros professores. Vocês acessam, desculpa aqui, teve um problema, perdão. Bom, é só vocês acessarem e irem respondendo lá no Google Forms. Você coloca seu nome, sua turma em primeiro lugar. Quando você terminar, você clica em enviar e chega para mim. Você não tem que copiar nada. O intuito é esse, que as atividades sejam produtivas para vocês, mas que se tornem mais leves. Porque lá no Google Forms vocês não têm que copiar nada. Agora, quem não tem acesso, infelizmente tem que copiar os exercícios, tá? Eu nunca vou pedir para vocês copiarem texto. Eu nunca vou pedir. Vocês não precisam ter a menor dúvida com relação a isso. É para copiar o texto? Não. A Valéria nunca vai pedir para a gente copiar um textão. Não vou fazer isso, tá? O máximo que vocês terão que fazer é colocar a data, o cabeçalho e copiar os exercícios caso não tenha acesso ao Google Forms, quando eu der a opção de usar o Google Forms. Bom? Mas vamos lá, gente. O que é o ECA? O ECA está comemorando 30 anos. Ele foi criado no governo do presidente Fernando Collor, que foi o primeiro presidente pós-período de ditadura militar, pós 20 anos de ditadura militar. Foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular. Tá? E o que precisava naqueles anos 90? O que estava acontecendo? Que é o mesmo apelo que está acontecendo agora nos anos 2020. E de coisas diferentes. Mas naquele ano precisava-se obrigar os países a parar com o trabalho infantil. Precisava-se obrigar os países a cuidar das crianças, a dar proteção às crianças. Porque em todo mundo a criança precisa ser cuidada. A criança precisa ser criada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado com esse intuito de cuidar das crianças e dos adolescentes, acabando com o trabalho infantil, que era muito comum. Tá? Quando eu era criança, gente, era muito comum ter uma criança numa casa cuidando dos bebês em troca de casa e comida. Era muito comum. E a criança, a gente sabe que a criança não pode trabalhar, né? Assim, é claro, pode lavar uma louça? Pode ajudar a mãe em casa? Lógico. Mas a criança não pode sair para trabalhar e deixar de estudar, né? É contra a lei. Bom? Então, o que é? É uma lei que cria condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente que estão definidos no artigo 227 da Constituição. Então, esse é um estatuto. O que é um estatuto? É um conjunto de leis, tá? A escola tem um estatuto, cada instituição tem o seu estatuto. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem muitos capítulos, ele é extenso e ele é uma vitória no nosso país com relação aos cuidados da criança e do adolescente, tá? O que diz o caput, que é um artigo da 227 da Constituição? O caput do artigo 227
da Constituição diz que é dever, não é se eu quero ou não quero, é dever de 3 instituições, da família, da sociedade e do Estado, que é o governo, assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Gente, é sério, né? É sério. Agora, eu vou destacar o artigo 53, que diz respeito à relação de educação, tá? Vocês que, alguns alunos ou alguns coleguinhas de vocês que estão aí sem estudar, tem que pensar o seguinte, que isso é sério. Os pais dos alunos, desses tipos de alunos que estão afastados da escola, eles podem ser responsabilizados judicialmente, porque é uma lei, ó, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas ao mesmo no estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. O ECA pensou em tudo, gente. As escolas não podem ser uma aqui e outra lá longe. Não, as escolas precisam ser distribuídas de maneira a contemplar todas as pessoas que moram na cidade, tá? Por quê? Porque quanto mais próxima a escola é da casa de vocês, mais fácil é o acesso do aluno à escola, tá? Então, essa questão do aluno não frequentar a escola, ela é muito, muito, muito séria. Outra coisa, o ECA é tão sensacional que ele já avisa o protagonismo do aluno na escola. O aluno tem direito, sim, a contestar, o aluno tem o direito de questionar, o aluno tem direito de ser respeitado na escola. Por quê? Porque ele é protagonista, porque ele é a parte mais importante que tem dentro da escola. Tá bom? Agora vamos lá para os exercícios que eu quero mostrar para vocês agora. Como que nós vamos fazer esses exercícios, tá? Deixa eu ver onde que eles estão aqui, só um minuto. 7º ano português. Peraí, só um minutinho, gente. Vocês estão me vendo? Bom, seguinte, a gente tem um exercício, eu mandei o texto, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês semana passada, pedi que vocês fizessem um resumo. Aqui tem o que é o Estatuto da Criança, qual é a idade qual é a idade que está incluso aqui de criança, quem foi que criou, como é que ele é. E aqui, ó, eu mandei mais um texto para vocês, informações que ampliam o ECA, que são os artigos que estão dentro dele. Que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, considera-se criança de qual idade, está escrito aqui, o artigo 7, artigo 53, os adendos que existem dentro de cada artigo. E eu pedi para vocês fazerem 4 questões simples. Uma, procurar no dicionário o significado de estatuto. O que é um estatuto? Você vai lá no dicionário, na internet. Eu não tenho dicionário, mas você tem internet. Porque se você está conseguindo acessar as atividades, você tem internet. Coloca lá. O que é estatuto? Você vai ter o que é estatuto e vai escrever. 2. O capítulo que você acabou de ler é pertencente ao ECA. Esse tipo de texto apresenta características de que tipo? É narrativa? A narrativa é como um fato, gente. Para eu narrar um fato,
para eu, por exemplo, eu andei de bicicleta ontem, eu caí, eu encontrei com meus amigos, mas eu estava de máscara, eu tomei cuidado, aí eu fui para casa, eu vou contar uma história. O que está no ECA está contando uma história? Não, né? Então, beleza. Descrever. Descritivo, gente, você está lendo um texto. Aí, o texto, você está lendo um livro. O personagem está num lugar. Esse lugar precisa ser descrito, porque o leitor se imagina exatamente onde o protagonista da história está. Por exemplo, os campos eram muito verdes, haviam flores, haviam árvores frondosas, o dia estava lindo, o sol estava raiando. Isso é descrever nas minúcias do lugar. Os detalhes, quem estava lá, como é que era, se é uma casa, como que era essa casa, como é que era a disposição dos móveis. O ECA é descritivo. Argumentativo. Argumentar, gente, é apresentar argumentos. Por exemplo, vamos lá. Vamos falar de uma questão bem atual. O presidente, a eleição norte-americana, é tido como ganhador o Joseph Biden. Só que o presidente atual é o Trump, Donald Trump, diz que a eleição não é válida, mas ele não apresenta argumentos para dizer por que a eleição tem que ser invalidada. Ele não apresenta, ele só diz que não é válida, porque ele tinha que falar assim, olha, lá em tal lugar foram fraudados tantos votos, isso foi, eu tenho como provar, eu tenho como mostrar, isso são os argumentos, tá? Ele apresenta características argumentativas, então, institucionais fala sobre instituição, é forma de lei. E aí, o que vocês acham? Então, vamos lá. Lembrando, gente, que se eu não sei o que é institucional, eu tenho que procurar um dicionário, porque isso vai me ajudar, tá bom? Ótimo. Vamos lá, para 3. Qual finalidade o texto acima foi escrito? Para proteger quem, gente? Para assegurar a segurança de quem? Tá? De acordo com o artigo 2º do ECA, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Artigo 2º do ECA. A pergunta se refere à pergunta, a informação está aqui no artigo 2º, tá? São considerados, considera-se, aí vocês vão marcar a alternativa correta, tá? Gente, esse aqui é o link do Google Forms. Eu vou até clicar em cima para ver se vai aparecer. Não apareceu, não foi encontrado. Então, é só vocês fazerem o seguinte. Vocês copiam e clicam lá em cima e colocam na internet que vai aparecer o Google Forms, tá bom? Beleza? Gente, é isso. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Se vocês fizerem no Google Forms, vocês não precisam me mostrar, fotografar nada, porque vai chegar até a mim. Se vocês fizerem no caderno, vocês fotografam e mandam para mim. Lembrando que todas as respostas do Google Forms eu leio e corrijo. Então, se você colocar assim, não sei, não quer, não vou fazer, não estou afim, você é uma chata, eu vou ler, né? Então, se eu acho que entre você perder o seu tempo para falar bobeira e para fazer o que é certo, é melhor você perder seu tempo fazendo o que é certo. Perder não, ganhar, tá? Gente, fiquem com Deus. Qualquer coisa eu tô aqui, é só me chamar. Beijo.